Falar de Vorcaro, né? Que é a notícia, a guerra, Vorcaro, só a filha da puta, né, cara? Só a gente escrota, né? Que a gente tem que falar. É Trump, é Bibi, é Vorcaro. É complicado. Ó, Vorcaro, eu não falei mal de você, não, tá? Você é muito legal, cara. Não faça nada comigo, tá? Eu não quero apanhar, não quero perder os dentes, tá bom? Porque eu fiz o meu tratamento de aparelho, tá acabando, meus dentes estão super bonitos agora. Por favor, me deixe em paz. Tá bom, Vorcaro? Nós te amamos. Rapidinho, você já leu Sim, um livro que chama não. Catcher in a Rye? É Apanhador no Campo de Centeio. Já leu Li isso quando aí? era jovem, adolescente. Mentira, mas não é esse livro. É outro livro que eu quero te falar. Que é... Mas o Apanhador no Campo dos Centeios eu li quando era moleque. É bom pra um caralho. É. O J.D. Salinger é muito bom, mas é outro cara, que é aquele do Pipa, o Kite Runner. Como é que é o nome em português disso? O moleque da pipa amarela? Não, cara, o cara que te falava por você eu faria isso 1000 vezes e o caralho. Foi best-seller. Bon Jovi. Não. Não, tem um filme que é o livro é Caçador de Pipas. O Caçador de Pipas, exatamente. E nesse livro, eu não sei por que eu... ele fala o seguinte, tem um momento no final, ele dá uma ramelada, eu não vou contar para além do spoiler, todo mundo já viu essa merda, aliás, mas ele dá uma ramelada com um amigo dele no momento que ele deveria agir e ele fica a vida inteira olhando através da fresta que ele deveria ter agido. E nessa ocasião, o cara dá porrada nele, no fim do livro, quebra os dentes dele, e ele fala, porra, vários anos escovando e passando fio dental nessa merda, o cara quer quebrar os dentes do mano. Beze, foda, hein? Você já imaginou? O Lauro deve ter falado, porra, nem devia ter passado fio dental. É verdade. Se você falou, quem falou aquela frase, né? Que frase que é, Calejão, que você disse? O amor venceu e eu te amo. Como é a frase? Não, por você eu faria 1000 vezes. Tá aqui, ó. É o Frejá. É o Frejá, cara. Muito sempre bom. Vamos lá, então. Falar do Vorcaro. Primeiro, falar que o Vorcaro queria socar o Lauro Jardim, né, que é o jornalista do Globo, que o jornalista do Globo era alvo de Vorcaro, queria quebrar os meus dentes. Eu dou risada aqui porque não são os meus, tá? Como eu falei aqui, eu tomo muito cuidado, mas não tem que dar risada. Isso aqui é um ato de um gangster, né? Uhum. O banqueiro Daniel Vorcaro articulou um plano para simular assalto e cometer agressões físicas contra o jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo e da rádio CBN. O objetivo seria intimidá-lo por publicar notícias contrárias ao dono do Banco Master, segundo investigações da Polícia Federal. Lauro Jardim comentou o caso na rádio CBN. A ideia explicitada ali nessa troca de mensagens, ele diz, era simular primeiro me monitorar, me seguir, descobrir coisas ruins contra mim e tal. Em segundo lugar, simular um assalto. Segundo o próprio Vorcaro, quebrar meus dentes, disse o jornalista nesta manhã. Conversas obtidas pela PF mostram Vorcaro dizendo que queria quebrar todos os dentes de Jardim. Esse Lauro, hein? Quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto, afirmou o banqueiro Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão. Segundo as investigações, o homem que tinha um apelido de sicário monitorava adversários de Vorcaro. Embora o Lauro fale, eu tenho certeza que jornalista não é notícia, neste caso sou obrigado a ser notícia. Na troca de mensagens ele me incluiu. Ele planejou e autorizou uma ação contra mim que seria a seguinte: primeiro me vigiar, me monitorar, descobrir coisas ruins, depois quebrar os dentes. Foi planejado e dado ok para acontecer. A coluna tenta contato com o advogado Pierpaolo Bottini. Porra, é da máfia? Não, coitado, advogado às vezes não tem culpa. Pierpaolo Bottini, que atua na defesa de Vorcaro. O texto será atualizado em caso de manifestação. Não sei, eu pensei que podia ser advogado da máfia que foi contratado pelo Vorcaro agora, porque o modus operandi é muito parecido, né? Diálogos de Vorcaro constam na decisão do ministro do STF, André Mendonça, que autorizou nova prisão do banqueiro. O sigilo de decisão foi retirado por Mendonça. O banqueiro foi preso novamente hoje pela PF, na terceira fase da Operação Compliance Zero.
inacreditável, né, Calejão, que esse cara tava solto, mano. Que piada isso. Que cumpriu outros 3 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais. Conversa mostra que Vorcaro pediu a Mourão que seguisse o jornalista. Tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo dele, disse o banqueiro, ao que Mourão respondeu: vou fazer isso. Segundo a decisão de Mendonça, o diálogo ocorreu após Jardim. Cortaram aqui. O ministro André Mendonça, em decisão que ordenou prisão de Vorcaro. A partir de todos esses diálogos, verifica-se a presença de fortes indícios de que Vorcaro determinou a Mourão que forjasse um assalto. Fortes indícios não, tá? Explícito. Ou simulasse cenário semelhante para prejudicar violentamente o jornalista em questão e, a partir do episódio, calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados, disse André Mendonça. Investigações mostram que o grupo criminoso mantinha estrutura de vigilância e coerção privada, diz Mendonça. Identificou-se a emissão de ordens direta de Vorcaro para que fossem cumpridos, praticados atos de intimidação de pessoas, dentre as quais concorrentes empresariais, ex-empregados e jornalistas, que seriam vistas como prejudiciais aos interesses da organização e com vistas à obstrução de justiça. Em nota, o jornal o Globo disse repudiar veementemente as iniciativas criminosas contra Lauro Jardim. Né? É o mínimo que se espera, né, Calejão? Chegou aí na imprensa, né? Como não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, a gente tem muitos exemplos aí, né, da perseguição à imprensa. O governo Bolsonaro era mestre nisso, né, de tentar intimidar a imprensa a todo momento, né? É uma forma deles controlarem também a informação, né? O Bezzi, você imagina que se o cara é dono de um banco que deu um tombo de dezenas de bilhões de reais no erário, primeiro, ele não está sozinho, e segundo, existe o risco de fuga, terceiro, existe de fato a possibilidade dele tentar evitar a aplicação da lei penal. Você concorda com isso? Sim. Esses são os principais motivos contemplados no artigo 312 do nosso CPP para decretar a preventiva de alguém. Por que esse cara não estava preso ainda? Não. Entendeu? Sim. É óbvio que ele ia tentar exercer o poder dele de forma a constranger as pessoas. Óbvio. É óbvio que ele ia ameaçar, que ele ia atrás de tentar evitar que as coisas vazassem. Não tem a menor dúvida, cara. O cara é um puta de um bilionário que tem 80% da República no bolso. Então isso já diz muito a respeito do estado da coisa em si. Do porquê que ele foi solto depois de tentar fugir. O cara foi pego com o pé na porta do jatinho, mano. Se esse cara sai do país, e não se engane, mesmo caindo míssil lá em Dubai, ele estaria muito melhor em Dubai, porque é um bilionário. Então esses caras sabem tudo, onde é que tem bunker, ia estar tomando drink sofisticado, vivendo bem, pegando, enfim, para por aqui. Sim, fazendo aquelas putarias que ele fazia. Exatamente, vivendo daquele jeito que você sabe que é para lá e para cá, e entendeu? E vai. E nunca mais a justiça brasileira ia botar a mão nele. Foi por muito pouco, tá? Então, o fato dele ainda estar em liberdade, haja visto tudo o que aconteceu, a força que ele tem, a capacidade que ele tem de tentar evitar a aplicação da lei penal, de fugir, de causar desordem pública, tudo o que está contemplado no texto do artigo 312 do Código de Processo Penal. Isso demonstra de forma muito clara que tem um interesse gigantesco em abafar. Na medida que não der para abafar, as principais forças envolvidas com a questão vão tentar contornar para apresentar a coisa da forma que elas querem. Não é por isso que tem um deputado do PL querendo implementar uma CPI, CPMI, e dizendo que os petistas não assinaram. Não, filho, mas pera um pouco, ninguém é trouxa. É óbvio que existe uma disputa política gigantesca em cima desse tema, e os petistas querem assinar a iniciativa do Hollenberg. Ou deixar para que a Polícia Federal investigue isso, porque sob os governos do Lula, o Ministério Público e a Polícia Federal têm, de fato, autonomia para agir. O que o Nicolas, o que os outros bolsonaristas querem
é instalar um processo que seja capaz de instrumentalizar o tema, isentando-os, porque você está vendo que tem aí com Clavabank, Lagoinha, Vai Ladrão e esse caralho todo. E o Nicolas agora voando de jatinho, que eu não sabia. É verdade, Nicolas, com frequência aparece uma galera que cola aí e falou, vou te dar uma carona de jatinho, custa $100 mil a hora, de porra, sei lá, do caralho da aeronave lá, $15 mil a hora. Mas eu vou levar você, mesmo, você não sabe quem que é, a gente não tem ligação nenhuma, mas entra aí, ó, aperta umzinho, pega cerveja. Não é assim que funciona, né, Beze? Não é assim que funciona essa merda. Ninguém entra em jatinho de quem não conhece muito bem. Essa gente sabe muito bem o que ela está fazendo. Então tem essa disputa nesse momento. Está acontecendo essa disputa para instrumentalizar o tema. Ô, Calejão, e assim a gente vê a força dessas pessoas, né, do Vorcaro. Grupo comandado por Vorcaro invadiu sistemas restritos da PF, MPF, Interpol e até FBI, aponta investigação. Segundo a PF, Luiz Felipe Mourão, apontado como coordenador de vigilância do grupo de Vorcaro, usou credenciais de terceiros para acessar dados sigilosos e monitorar autoridades e jornalistas. Esse Mourão é da pá virada, hein? E também a gente tem a notícia aqui bizarra, né? O Vorcaro ameaçou até a empregada doméstica. Tem que moer essa vagabunda. O nível do cara. A decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, contém mensagens nas quais o dono do Master intimida pessoas adversárias, entre elas funcionários, uma empregada doméstica e até jornalistas. Na troca de mensagens, ele escreve: empregada Monique me ameaçando, é mole, tem que moer essa vagabunda. Do outro lado da conversa estava Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, apontado pela investigação como coordenador operacional de um grupo chamado internamente de A Turma, responsável por monitorar e intimidar pessoas consideradas ameaças ao interesse do banqueiro. Após receber a mensagem, Mourão pergunta o que deveria fazer. Vorcaro responde em seguida: puxe endereço tudo. Em outro episódio descrito na decisão judicial, Vorcaro descobre que um empregado teria feito uma gravação considerada indesejada. A reação foi mobilizar o mesmo grupo para intimidá-lo. Na conversa, Mourão obtém documentos pessoais e dados do funcionário. Vorcaro então sugere uma estratégia para pressioná-lo indiretamente. O bom de dar sacode no chefe, cozinha primeiro. O outro já vai assustar. Em nota, a defesa de Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente, mas não tem a ver sobre isso. E jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da justiça. Então, tem várias dessas conversas, né, Calejão, assim, que mostra como a pessoa, assim, não tinha, e não tem até hoje, medo. Ele acha que vai escapar, que vai dar tudo certo para ele, né? Ele tem essa certeza, principalmente com todos os contatos que ele tem, né? Ele dá um telefoninho ali para um ministro, dá um telefone para um deputado, para um senador, tal. E aí, eu vou continuar preso mesmo? Sabe como é que é, né? Eu sei bastante coisa, posso te prejudicar, hein? Posso prejudicar você e sua família. Não sei se é isso que você quer. É esse tipo, né, de conversa que ele demonstra ter aí com seus supostos inimigos, né? Pessoas que o criticam, pessoas que estão tentando mostrar a verdade do que um safado bilionário faz e fez aí durante todo esse tempo, né? O Bezzi é um jogo bruto de Estado. É por isso que com frequência eu falo que tem uma diferença entre vender fumaça e atuar em instâncias reais. Porque quando você começa a entrar em contato com o jogo como ele de fato existem coisas que são brutais e que transcendem e que compreendem chantagem, ameaça de morte, assassinatos efetivos. Jogos de Estado se dão assim, tá? O Vorcaro, você imagina o seguinte, Bezzi, tomar cuidado a forma como eu vou apresentar esse raciocínio. Veja, existe uma desconfiança muito séria, não é só especulação e teoria da conspiração, de que Washington foi quase que obrigada a acompanhar os ataques israelenses contra Teherã, porque
o Mossad e a cúpula a israelense, sobretudo o Bibi Netanyahu, tem informações sensíveis, vamos deixar por isso mesmo, tá? Considerando a cúpula de Washington. Sim. E essas informações incluiriam as atrocidades do arquivo Epstein. Eu tenho como cravar isso porque eu tenho provas irrefutáveis? Não tenho. Agora, é muito esquisito, dado o atual contexto. É verdade que o Irã, eu já fiz essa análise várias vezes, e aí eu vou me estender demais, mas existem uma série de questões territoriais, geopolíticas. Recentemente, o Irã firmou um acordo férreo com a China, que é parte de uma estrutura central da nova Rota da Seda. Enfim, existe uma caralhada de coisas que colocam o Irã numa posição determinante para quem quer, de alguma forma, ocidentalizar o Oriente Médio, que é o objetivo dos Estados Unidos, principalmente do senhor Witkoff, do senhor Kushner, do trumpismo, de construir uma Riviera Trump em Gaza, de esvaziar... Não à toa eles explodiram o Nord Stream 2, que é o duto de gás da Rússia para a Europa. Os Estados Unidos querem controlar de forma exclusiva o fornecimento de gás e óleo para os europeus. Uma caralhada de coisa, tá? Agora, essas coisas geralmente são multifatoriais, Bezi. Não é uma ou outra coisa, só são coisas que se somam. No limite, faz pouco sentido agir como os Estados Unidos estão agindo contra Teherã nesse momento, principalmente porque não existe um objetivo claro. É óbvio que tem a questão do midterm, de distrair a atenção do Epstein Files e tudo isso, mas não tem um objetivo claro. Eles nem sabem como e quando eles podem declarar a vitória. Enquanto que para Teherã basta matar um soldado estadunidense por dia e ter que fazer o Trump explicar 7 soldados mortos por semana para a sua própria população. Basta jogar com o caos político e econômico que vai produzir um processo inflacionário e vai levar, sobretudo, preço de combustível para as alturas. Preço de combustível, o Campedelli já explicou isso aqui para a gente. Reflete em absolutamente toda a cadeia produtiva subsequente. Vai aumentar o preço de vida para a população estadunidense. Se não fosse algo dessa monta. Agora, você pode imaginar que e aí sim, é meramente especulativo. Se existem vídeos de o Trump entrando num quarto com uma menor de idade, se existem provas de estupro, que já surgiram indícios que ele teria estuprado uma jovem de 13 anos, se existem coisas análogas a essa, não só contra o Trump, mas contra toda a cúpula de Washington, aí, de fato, Washington, a máquina de guerra de Washington está na mão dos israelenses. E aí, sim, isso serviria para explicar uma série de coisas. E tudo isso que eu estou dizendo para vocês é fato? Não, não é. Existem indícios fortes que apontam nessa direção? Existem. No Brasil, ao que tudo indica, existe um processo semelhante, talvez não envolvendo menores de idade, mas envolvendo prostituição, envolvendo festas da cueca, envolvendo todo tipo de merda que o Vorcaro teria sido capaz de gravar e que agora ele pode estar usando para chantagear quem quer que seja. Não tenho a menor dúvida de que isso pode ser um elemento determinante dessa equação aí, Bez. Salve, salve, galã e galoa. 2025 já terminou e talvez você tá olhando para trás pensando, podia ter sido melhor, mas olha só. 2026 literalmente acabou de começar e pode ser completamente diferente se você tomar uma decisão diferente agora, principalmente se essa decisão for começar a usar esse sistema de renda extra que tá bombando na internet. É um negócio novo que pessoas normais, como eu e você, estão usando para fazer uma grana extra todo mês. É tão fácil, mas tão fácil quanto mandar mensagem no WhatsApp. Sério, qualquer um consegue. Olha o caso do Guilherme aqui. Ele topou testar e nos primeiros 7 dias usando o sistema automático fez R$ 1.818. Já ajuda bastante no fim do mês, concorda? Tem o Gustavo também, que em um mês inteiro conseguiu fazer mais de R$ 5.000. Eu sei, você provavelmente já viu um monte de gente prometendo ganhar dinheiro fácil na internet, né? Mas esquece tudo isso. Aqui é com certeza diferente. Aqui você vai fazer dinheiro de verdade pela internet. Só precisa ativar o sistema que eu vou te passar no WhatsApp.
Não vou mentir dizendo que você vai ficar rico da noite pro dia. Essa não é a ideia. A ideia é te dar aquele respiro com as contas no final do mês. E se sobrar um dinheiro a mais, melhor ainda. Relaxa, que não tem nada de tigrinho. Ninguém vai te enganar e você não vai precisar enganar ninguém também. Agora, para você sacar direitinho como tudo isso funciona, você vai precisar assistir 3 aulas que eu separei. São gratuitas. Se você está sentindo que isso pode ser a oportunidade que faltava para você fazer uma renda extra sem complicação, clica no link aqui na descrição e chama a gente no WhatsApp. Eu mando as 3 aulas para você. Depois, você decide se quer usar o sistema ou não. Tudo gratuito e mostrando um jeito real de ganhar dinheiro online.